E aí galera, você que acompanha o Net Sport Clube, o Operário Ferroviário joga neste sábado às 16 horas contra o União Beltrão. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Olá, Emanuel. E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para analisar um pouquinho, fazer esse antes do apito, né? Análise pré-jogo desse jogo que acabou se tornando bastante importante para a equipe do Operário. Isso aí, Emanuel, o Operário vem já de um jogo fora de casa contra o Paraná Clube, então essa é a segunda rodada consecutiva fora de casa. O Operário perdeu para o Paraná Clube por 1-0. Na última edição do Antes do Apito, a gente conversava também sobre o Paraná Clube estar numa posição muito abaixo do Operário, naquele momento era a 8ª colocação. O União está na 10ª posição. O que isso representa para o Operário, que hoje é o 4º colocado? Acho que assim, são situações um pouco diferentes, apesar da colocação ser parecida. O Paraná Clube tem uma equipe com uma qualidade maior que a do União e vive uma fase muito turbulenta. Acho que isso influencia muito dentro de campo, mas como era contra um rival do mesmo nível, um rival de Série B, a equipe também se doou um pouco mais, conseguiu fazer um bom jogo, também teve uma semana de treinamentos, então acho que acabou conseguindo estudar melhor a forma de enfrentar o Operário e ser mais efetiva dentro de campo. Já contra a União, a situação é um pouco diferente, porque o União é uma equipe que está lá embaixo, mas que tem um orçamento muito menor que o Operário, vem subindo agora para a primeira divisão, né? Veio da segunda divisão neste ano, corre o risco de cair novamente. Então, assim, vai ser um jogo difícil pelas circunstâncias, jogar fora de casa, a torcida está lá, o União até fez alguns bons jogos, mas assim, o peso e a necessidade do Operário vencer esse jogo é muito maior do que tinha contra o Paraná Clube. É basicamente obrigatória a vitória do Operário fora de casa e a gente vai ver um cenário um tanto quanto diferente nessa partida. Eu sei que é muito complicado a gente comparar temporadas e comparar também competições, mas no ano passado o Operário tinha uma certa dificuldade fora de casa e até agora no Paranaense não conseguiu vencer sem o mando. Também é importante que o Operário comece a vencer sem estar no Germano Krieger, sem a sua torcida? Eu acho que é esse que é o panorama um pouco diferente que a gente vai ver agora nesse campeonato paranaense. Porque o Operário jogou 4 partidas em casa, 3 fora. Como você bem mencionou, venceu todos em casa e não teve nenhuma vitória fora de casa. Há duas situações a serem analisadas nisso. Primeiro, o Operário pegou as equipes, vamos dizer assim, com um poderio menor dentro de casa. Não pegou nenhuma grande equipe, uma equipe com um bom investimento ou do seu mesmo nível de competição, como é o caso do Paraná Clube, mas não pegou ainda o Coritiba e não pegou uma equipe que parece estar muito bem montada, que é o UFC Cascavel em casa, por exemplo. Esses jogos foram fora. E o Operário enfrentou equipes em casa mais frágeis, vamos supor assim. Se a gente analisar isso, há dois pontos. Primeiro, o Operário fez o dever de casa, beleza. Mas não foi soberano nas partidas, de fato, não venceu com facilidade esses jogos. E se os jogos fossem contra equipes mais fortes, como teria sido o desempenho em casa? A mesma coisa que a gente vai ver agora. E pegou equipes mais fortes fora, e agora vai pegar uma equipe teoricamente mais fraca fora de casa. É o momento do Operário mostrar, não, contra as equipes mais fracas, mesmo com dificuldade, a gente consegue se impor e vencer o jogo, mesmo que seja fora de casa. E aí vai vir o grande desafio contra o Atlético, porque daí vai jogar com uma grande equipe no estádio Germano Krieger para essa prova. Acho que esses dois jogos podem ser marcantes nesse sentido, de mostrar em que nível que o Operário está. Se está conseguindo, nesse momento, só um nível para rebater equipes com um poder de investimento menor, e isso está acontecendo em casa porque também tem o apoio da torcida, ou se está no processo de fato de evolução, que é assim que a gente espera, para vencer fora de casa, mesmo equipes mais fracas, porque na Série B do ano passado pegou equipes mais fracas fora de casa e teve dificuldade, perdeu de ganhar, é engraçado, né? Mas perdeu de ganhar alguns jogos até mesmo, tinha possibilidade e foi muito frágil. Então vamos ver como é que vai ser esse cenário agora, mas para mim, eu volto a dizer, o Operário tem a obrigação de ganhar do União. O jogo contra o Paraná Clube talvez tenha sido o pior desempenho do Operário até o momento. O técnico Gerson Guzmão falou em coletiva, inclusive tem texto aqui no Net Sport Clube sobre essa partida e a necessidade de recuperação. Você acredita que para esse jogo tem mudanças em relação ao elenco que entrou? O técnico não deu pistas, em coletivo. Eu acho que se tiver mudança vai ser ali no meio, que é o cenário mais complicado do Operário. Eu acho que o Regis não vem bem, não vem condizendo para ser titular do Operário Ferroviário. Não sei como é que vai ser a iniciativa por parte do Jairzinho. Ele treinou com o Regis no time de cima, fez algumas inversões nesta semana, mas se o Gimenez não tem qualidade física, potencial físico para jogar durante toda a partida, acho que talvez ele possa começar com o Fábio, se ele precisar mudar nesse sentido. Mas acho que passa muito mais também, acho que por jogador, acho que o Regis não tem condição nesse momento, mas por uma posição tática também da equipe. Eu acho que está muito fragilizado nessa parte ainda
parte tática mesmo ali. Vamos ver 2 semanas agora de treinamentos livres para ele poder acertar essa equipe, saída de bola com mais velocidade, com um posicionamento melhor dos atletas, com ele se procurando um pouco melhor, uma rotatividade mais eficiente, então triangulações, a saída de bola mesmo. Então vamos ver como que o Jairzinho vai trabalhar isso. Acho que principalmente postura tática precisa melhorar e acredito que ele possa fazer algumas alterações, mas se fosse para apostar, acho que seria só aí o Fábio no lugar do Regis. O Giménez até tem uma expectativa sobre a entrada dele, mas o que o técnico Gerson Guzmão falou em coletiva é que depois do jogo treino contra o Prudentópolis, que aconteceu na segunda-feira, logo após o jogo contra o Paraná, o Giménez se mostrou muito cansado. Então o técnico acha que ele ainda não tem condição de jogar 90 minutos. Emanuel... E assim, só um detalhe, é importante essa vitória do Operário contra a União, porque assim, se não vencer fora de casa, vai ser mais um mau resultado fora de casa, 2 jogos sem vitória, você vai enfrentar o Atlético em casa. Talvez o Atlético o time principal, não se sabe ainda, mas há uma possibilidade disso. O Atlético até tentou adiantar um pouquinho o jogo para poder jogar com o time principal. Vamos ver se vai manter a ideia no domingo. E daí um outro mau resultado em casa, o Operário chega muito pressionado para o jogo contra o América, que vai ser daí no meio da semana depois do jogo contra o Atlético Paranaense. Então por isso que é importante também essa vitória contra a União para dar um pouco mais de tranquilidade. O Gersinho teve uma semana de treinamento antes contra o Paraná e o time não foi nada bem, não fez um bom jogo. Ele mesmo falou que talvez tenha sido a pior apresentação, depois de uma semana de trabalho. Agora ele teve mais uma semana de trabalho, não dá para repetir isso, tem que ter um bom rendimento. Emanuel, esse é um jogo também para fazer com que o Operário se aproxime de uma liderança, talvez estar entre os 3 primeiros era uma das metas no começo, né? Se manter sempre entre os 3 primeiros. Também tem que aproveitar essa oportunidade aí, que é ainda melhor contra o Paraná, mas que não deu para aproveitar? Não, tem que vencer para subir na classificação. Acho que o Operário... É difícil isso porque, claro, a vitória é importante, 3 pontos, você vai somando, vai se agregando, você pode evoluir com a temporada, mas o Operário precisa dar uma resposta de rendimento. O torcedor está querendo muito isso. Por quê? Porque no ano passado também, a maior parte do ano não teve um rendimento em campo com qualidade. Isso acabou interferindo até numa possibilidade de brigar de fato para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Talvez em determinados momentos não se deu o peso necessário para o rendimento que não era como esperado. Então acho que o Operário está devendo nesse sentido de ter um rendimento melhor. Não acho que é uma situação muito desesperadora e tal. Acho que esse ano tem muito mais condições de você evoluir, mas não dá para ficar apenas escorando nessa probabilidade, nessa possibilidade, nessa prospecção que a gente consegue ver. É preciso trazer provas reais de fato de um rendimento maior. Então, assim, acho que o principal para ganhar da União, claro, 3 pontos é importante, vai sempre vir aquele discurso de que a vitória acima de tudo e tal, mas não é, acho que bem assim que é atuado. Acho que já se provou muito que o rendimento de fato, uma evolução da equipe, ela mostrando que joga bem, não futebol plástico e tal, mas que joga bem, que tem eficiência, isso embasa muito mais você conseguir as vitórias. Então é muita loteria você falar que vai querer ganhar apenas todos os jogos. Se eu conseguir ganhar todos os jogos o ano inteiro por 1-0, tá bom, tudo bem, mas a probabilidade disso acontecer ela é muito pequena se você não tiver um bom rendimento. Pra gente fechar, última questão. Muitos torcedores comentam sobre a questão 4-4-2 e 4-4-3. Esse seria um momento, talvez, de tirar um homem do ataque e investir mais um homem no meio campo? Eu acho que passa mais o problema do Operário, nem é tanto se é um jogador de meio que está ali ou se é um atacante que está ali. Eu acho que é mais uma questão tática mesmo, de preenchimento de espaços. O que talvez tenha que se procurar é qual jogador pode contribuir e ser mais eficiente nesse preenchimento de espaço no meio de campo. Se vai ser um atacante que vai conseguir conduzir mais pelo meio, abrir, fazer o jogo rodar, se aproximar dos atletas, ou se tem que ser um jogador que tem uma característica mais de um meio campista. Então, assim, eu acho que passa mais por isso do que necessariamente por uma fórmula de jogo. Assim, não é tão simples no sentido de, vamos mudar para o 4-4-2, beleza. Nossa, temos 2 jogadores no meio, isso está dando certo. Não quer dizer nada. Você pode ter 3 jogadores no meio e eles não ocuparem o espaço necessário, não trabalharem da forma como se deve para conseguir evoluir nesse meio de campo. Então, acho que passa muito por isso. Eu entendo em alguns momentos que o Jairzinho, quando ele fala que às vezes fica muito nessa questão de número 4-4-3, 4-4-2, só que até posso falar numa coluna mais sobre isso. A questão de você determinar esses esquemas táticos, muitas vezes, ela não passa apenas para você tentar definir e ver como o time está jogando. Isso é mais uma informação para aquelas pessoas também que acompanham o futebol, mas não são
não são profissionais da bola, não são jornalistas que estão sempre acompanhando, não são aquele torcedor mais aficionado. É uma pessoa que gosta do esporte e está lá e quer ter informações, quer ter subsídios para entender mesmo como é o time, o funcionamento básico. Então, a gente acha que precisa ter um respeito nesse sentido, de que tem muito torcedor que precisa desse tipo de informação para entender um pouco mais o jogo, para entender como que a equipe está se portando, por que foi feita tal substituição. Então, acho que passa um pouco por aí. Às vezes até mesmo nós, jornalistas, por estarmos mais acostumados a essa nomenclatura, às vezes até sou uma questão de prepotência, de tentar analisar taticamente por isso. E acho que também dos companheiros da bola nesse sentido. Mas eu fiz essa reflexão que eu acho que é importante. Às vezes a gente tenta delimitar isso de numerologia, de esquema tático, porque a gente precisa informar melhor para quem está assistindo. Acho que é um respeito para quem está acompanhando a gente, está lendo, os próprios jornalistas, então, para aquela pessoa entender melhor o que está acontecendo. E já é popular isso, 4-4-2, 3-5-2. Assim, se você falar para a maioria das pessoas que não acompanham diretamente o esporte, você fala isso, o time está jogando 4-3-3, o que significa? 3 atacantes. Então, assim, a pessoa vai ter uma familiaridade melhor. Isso é importante para você continuar com a pessoa perto do esporte. É isso aí, o Operário joga contra o União no sábado às 16 horas, viaja nessa sexta-feira já, fez um treino hoje na quinta-feira à tarde, também na sexta-feira pela manhã treina pela última vez aqui em Ponta Grossa e a bola rola às 16 horas no sábado. Todas as informações aqui no Net Sport Clube, né, Manuel? Tem cobertura completa. Acompanhe com a gente sempre está acompanhando todos os treinamentos do Operário Ferroviário, trazendo as informações, análises, estamos nas coletivas, estamos dando as nossas opiniões sempre com independência, então a gente faz esse trabalho aí para vocês estarem sempre muito bem informados. É isso aí, até mais.